Olá, estamos aqui para dar sequência em mais um NFA Cast. Estamos aqui no estúdio, eu e Cris Bertelli. Cris, muito obrigada por ceder mais uma vez o estúdio. Eu que agradeço, Maria. Nossa entrevistada de hoje é Cecília Vilela, empresária e produtora rural. Cecília, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. É uma alegria, um privilégio estar aqui com vocês. Cecília, para começar, conte um pouco sobre você e de onde e como é sua família e qual foi o papel da fazenda na sua vida desde cedo. Olha, eu particularmente sou a filha caçula de uma família de 5 filhos, eu sou a última e eu casei muito cedo, casei com 19 anos, tenho 3 filhos, 7 netos e tinha a vida como dona de casa. Depois eu me especializei em religião, professora, catequista, mas fiquei viúva muito cedo, aos 42 anos. Nossa. E tive que assumir os negócios do meu marido, que tinha muito ligado ao mercado financeiro, e aprender tudo e começar a mexer. Eu já ajudava ele um pouco. E 3 anos depois que ele faleceu, eu assumi a fazenda dos meus pais, que deixaram para mim uma parte. Então, fui também me formar e procurar o conhecimento todo para poder lidar com tudo isso e assumir uma família, 3 filhos adolescentes e mais os negócios e mais a fazenda. Meu Deus. Cecília, como que é a história da sua família, dos seus antepassados que vieram de Minas, chegaram até Ribeirão Preto, influenciou nessa sua relação com o mundo rural, com a terra? Olha, é bem interessante, eu queria contar isso para vocês. É mais que uma história de trabalho, é uma história de tradição, adaptação e legado. Os meus antepassados eram de Minas, todos ligados à zona rural, todos ligados à terra. Mas lá foi ficando apertado, as famílias numerosas, então os bisavós do meu bisavô, eu sou a 7ª geração, resolveram vir para o estado de São Paulo e foi comprada, não foi uma terra dada, compraram uma grande propriedade que era chamada naquele tempo de uma sesmaria, pegando vários municípios, que hoje seria Ribeirão Preto, Luiz Antônio, onde nós estamos, sim, São Simão, vários municípios. Era uma gleba enorme de terra. E ali eles começaram e tiveram grande importância, inclusive para a região. O neto desse casal, que era meu tataravô, chamava-se Luiz Antônio, e que dá o nome ao município que eu estou, chamava-se Luiz Antônio Junqueira, foi quem ficou com uma parte de terras grandes ali e deu uma parte para o filho mais velho, que é a nossa fazenda. Então, esse filho mais velho, que seria meu bisavô, começou a abrir do zero a fazenda e a plantar café e abriu mesmo a fazenda, casou-se com uma parente de Uberaba, que você... E aí vem a história da fazenda toda, trazendo toda muita história e muitos ciclos. Isso que eu queria contar, que a fazenda passou por quase todos os ciclos. Começou com o café. Depois, esse meu bisavô passou assim, a fazenda foi regada a suor e lágrimas, porque no começo muito endividado, quase perdeu a fazenda, mas depois veio uma época do café muito rica e ele, muito esperto, isso também
tem várias lições que a gente pode tirar para nós. Ele, muito esperto, ele foi se diversificando. Depois que ele ganhou muito dinheiro com o café, onde naquela época famílias iam para a Europa, gastavam seus dinheiros, não. Ele veio para São Paulo, ele comprou uns terrenos grandes, fez casas de aluguel, fez uma boa casa de moradia para a única filha, e também se diversificou com ações e ativos de empresas sólidas. Então, quando veio a crise de 29, ele não quebrou como tantos outros. Ele estava respaldado numa diversificação. E aí ele morreu exatamente em 29 e a fazenda ficou para a viúva e para o único genro, que era meu avô, que também era de origem de Minas, também de fazendeiros, de pessoas ligadas à terra, mas o meu avô tinha se tornado um grande empresário, porque o pai fez na fazenda, lá em Minas, a primeira fábrica de manteiga maior. Parece que houve uma primeira fábrica na Serra da Mantiqueira, mas essa fábrica dele maior, e o filho, que era o meu avô, veio para São Paulo para comercializar a manteiga, mas aqui cresceu, abriu vários laticínios e uma fábrica de embalagem para a manteiga, uma fábrica de latas para a manteiga. Essa fábrica já tem 100 anos na nossa família, hoje está com meu irmão. E aí, como chama? Desculpa te interromper. Chama-se Companhia Metalgráfica Paulista. Que legal. E aí esse meu avô, ele percebeu que teve aquela queda no café, o café foi a decadência, e que ele precisava diversificar. Então, ele implementou na fazenda o gado de leite, importou de Minas, tanto funcionários como o próprio gado, e as terras muito baratas, ele comprou uma vasta extensão de terra a mais, vizinha, contígua à fazenda, que eram uns cerrados. E lá ele começou uma pecuária extensiva. Soltava garrotada e engordava naquele cerrado. Então, a fazenda passou a ter grande importância com a parte leiteira e com a parte de gado. E em 1970, e depois o meu pai comprou recebeu uma parte em herança desse meu avô, né, e comprou o resto da fazenda e ficou dono da fazenda dessa parte toda, e continuou com um pouco de café, mas com a pecuária E em 1970 veio o ciclo da cana. Então mudamos para o ciclo da cana. Foi destocado todo o cerrado e entrou a cana, mas na fazenda em si continuava ali perto da sede com o gado, com gado cara limpa. Então, quando meu pai faleceu no ano 2000, a minha mãe disse que era vontade deles que eu ficasse com a sede e com mais 300 alqueires, porque o resto ele já tinha feito a doação para mim e para os meus irmãos em vida. E eu, então, assumi essa fazenda que tinha toda ela com gado pecuária cara limpa. E todo mundo disse, bom, você põe cana em tudo, e eu achei que não deveria pôr cana em tudo, que descaracterizaria a fazenda, e também perderia a graça e a razão social também, uma fazenda com funcionários, funcionando como fazenda. Então, o que eu fiz? Eu achei que eu precisava incrementar o gado, que só criar pasto, cara limpa, que não estaria, que eu precisava agregar valor. E aí que eu fui, faz 25 anos, para o gado Nelore PO. Então, fui começar a me formar do zero, fazer curso lá na BCZ de julgamento de gado, fazer tudo quanto era curso, mas uma verdadeira faculdade de zootecnia, para poder
justificar, né? Justificar e enfrentar esse desafio. Porque a terra, né, que você tem é uma terra de agricultura e que rentabiliza muito. Para você. Então eu precisava, apesar que eu tenho cana também. Sim. Mas eu fui. E qual rumo eu tomei? Eu tinha ali 2 rumos a serem tomados. Ou ir para a pista, ir para um gado de pista, ou o gado de produção, que eu achei que, logicamente, era o mais... eu achei que era o mais certo, tanto para mim quanto para o Brasil. Então, entrei em 2 programas de melhoramento genético, faço parte da NCP, que é o antigo programa da USP de Ribeirão Preto, faço parte do programa de melhoramento da BCZ, e ali a gente criamos o gado Nelore e vendemos muito tourinho. Eu não almejo ter touro em central, eu quero continuar fazendo esse trabalho, usando todas as ferramentas para poder entregar o que a gente tem de melhor para os nossos clientes. Você falou sobre a fazenda como bem perene. Por que acredita que a terra tem esse valor tão especial de perpetuidade, diferente de outros investimentos? Olha, eu quero compartilhar com vocês algumas crenças que eu levo comigo. Uma é que a terra é a maior aliada para a perpetuação de riqueza. Eu acho que a terra, ela é perene, então você passa por gerações, diferente de outros investimentos. Se você tem imóveis, os imóveis vão se desvalorizando, você pode ter algum acidente, de um vazamento disso, daquilo, se for um prédio, pode ficar defasado, precisar passar por um retrofit, por tudo isso. A terra não, ela se renova, ela vai te proporcionando diversos ciclos, como nós vimos, e você pode perpetuar. Às vezes, a gente tem a tentação de querer pensar que uma terra muito valorizada, se você vender e tiver aquele recurso, você pode ganhar muito mais no mercado financeiro, em ativos em bancos, mas isso eu acho que isso pode se transformar, isso pode ir se desmanchando. Você vende, faz um dinheirão, já tem que de cara pagar impostos, e daí divide aquele dinheiro com os filhos, aquilo some, às vezes com um mau negócio, uma coisa assim. Enquanto a gente vê que famílias, às vezes inteiras, perdem muito por indústrias e tudo isso. Meu pai dizia, meu irmão também diz isso, que a indústria é uma batata quente na mão. Enquanto a terra, não. A terra vai indo por gerações. Você tem o tempo das vacas magras, das vacas gordas, sim, mas você consegue ir. Muitas vezes você não tem um retorno tão grande daquele capital que está investido, mas aquilo é perene. Depois, a terra nos ensina a ser resilientes, nos obriga a enfrentar crises e a adaptar mudanças. Então, a terra, ela é uma escola de vida, ela é muito viva. A gente também, a terra, os recursos de uma terra, de você plantar alimentos nos dias de hoje, que vai faltar alimento no mundo, então você tem um recurso enorme. Sim. E eu digo muito, é uma coisa que eu tenho essa convicção, que não venda a terra, né? Às vezes a pessoa começa, recebe uma herança e fica tentado a vender, e eu digo, não venda, não venda. Logicamente, às vezes acontece. O meu pai mesmo, o pai dele quebrou, teve um revés de fortuna e ele teve que vender a fazenda do pai, uma das fazendas, que o pai teve várias fazendas, mas a fazenda assim mais antiga, ele teve que vender, entregou a fazenda de coração partido. Então, há casos que as pessoas têm que vender e tudo, mas eu aconselho muito para a pessoa não se alavancar muito, porque também com a terra, às vezes, começa a se alavancar para fazer isso, para fazer aquilo, e aí vem uma crise e a pessoa acaba perdendo.
Outra coisa, a pessoa, nesse caso, por exemplo, se alavancou, acaba perdendo, tem que, durante a vida, pensar em diversificar um pouco. Então, ter a fazenda, aquilo é uma base, mas ter uma diversificação, conseguir poupar alguma coisa para numa hora de crise, porque a crise vem, tem altos e baixos. Ciclos, né? Ciclos. Então, é importante isto também. Muito legal. Ô, Cecília, você falou, né? São 7 gerações. É muita geração, né? Muita. Mas ao longo dessas 7 gerações, a sua família enfrentou diversos ciclos, né? Café, gado, cana, agricultura. Quais os maiores aprendizados dessa adaptação constante que você traz? Olha, eu acho isso muito interessante, isso que eu falei, a resiliência, você se ter uma capacidade de se adaptar, uma capacidade de pensar, não ficar preso naquilo, não, agora, e ficar dando murro em ponta de faca. Então, ter uma capacidade mesmo de inovar, porque o campo traz isso para nós. Sim. Essa capacidade de vamos fazer, quer dizer, sem dar pulos maior que a perna, sem fazer também, porque às vezes a gente vê umas pessoas que a gente fala, nossa, tá sonhando, tá? Vai fazer isso, não vai dar certo. Quer dizer, com a cabeça bem no lugar, mas tentar ir inovando e aquilo que eu disse, quem vende fazenda não compra mais. Você vende uma fazenda, você não compra, não, mas se eu quiser eu vou comprar e tal. E depois é uma maneira da gente perpetuar esse patrimônio ao longo das gerações e passar esse ensinamento que você falou, o que ensina, passar isso para as novas gerações. E os meus netos, por exemplo, já são a 9ª geração. Então, eu tento passar esse amor, essa convicção mesmo. Eu queria só fazer, eu fiquei com uma curiosidade aqui. A sua família tem na veia, além do empreendedorismo, a inovação. Porque você falou da fábrica de lata, e eu não sabia, mas você falou que ela começou para fazer lata para manteiga. Para manteiga do meu. Porque vocês produziam manteiga. E hoje? Hoje em dia, então, hoje em dia a fábrica produz muita lata para tinta, que é uma coisa que precisa ter, porque muita coisa veio outras embalagens. Lata, por exemplo, um papelão. É que eu conhecia como fábrica de lata de tinta. Continua. Se tiver encomenda, né? Se faz. Ela foi caro para manter, então isso é bem legal. A morte da minha mãe, nós fizemos uma divisão e a fábrica ficou com meu irmão. Mas, quer dizer, o que for preciso é uma fábrica de embalagens metálicas, né? Entendi. O que foi... Então, faz muita tinta, faz mesmo outras coisas, até manteiga, ervilha, enfim. Que legal. Cecília, voltando a 97... Você teve uma grande perda, né? Você ficou viúva, seu marido morreu repentinamente, você tinha 42 anos, 3 filhos para criar. E eu imagino que foi uma época de grande aprendizado na sua vida, né? Muito. De muita dificuldade, se assumiu muitas responsabilidades. Conta um pouco para a gente como foi isso para você, sua resiliência. Foi um choque, porque foi muito rápida a morte do meu marido, ele ficou doente muitos poucos dias, e aí foi um choque muito grande. Mas como quando a gente tem um desafio, ainda mais filhos adolescentes, eu percebi que eu precisava levantar a cabeça e pegar o touro com a unha mesmo. Então, eu assumi as coisas dele, Olha, eu era tão mimada, sempre fui, porque filha caçula, temporona, e casei muito cedo, e meu marido mimava. Então, ele punha gasolina
um exemplo para você ver. Ele punha gasolina no meu carro toda semana. Bom, ele morreu, a primeira vez que eu fui para a fazenda, quase que fiquei sem gasolina no meio do caminho, porque tinha esquecido de pôr a gasolina. Então, foi aprender. Eu tive que aprender do zero, das coisas do dia a dia, das contas a pagar no dia a dia. E com a morte do meu pai, eu assumi a fazenda que eu já vinha ajudando. Agora, isso é uma coisa interessante também que eu queria contar. Como eu, a vida inteira, a terra vem no sangue, como você falou, né? E a vida inteira acompanhei muito os meus pais na fazenda e eu aprendi duas coisas com eles. Com meu pai, a gostar da fazenda, e com a minha mãe, o gosto pela história, pela genealogia. Ela me contava muito, então todas essas histórias, isso já está arraigado. Mas quando eu assumi a fazenda, de cara foi embora um administrador que estava há 30 anos. E o meu irmão ainda não estava, eu não tinha assumido completamente. O meu irmão falou, não, agora você toma conta, você assume aí. Então, entrou um administrador novo, que não deu certo, e esse administrador foi embora num sábado, e na segunda eu estava com a fazenda na minha mão. Falei, gente, agora o administrador da fazenda sou eu. O que eu vou mandar fazer agora? Então, eu chamei os empregados. Então, olha, o que vocês estavam fazendo? Vamos fazer isso. Comecei do zero ali. E uma coisa interessante, como aquilo já estava arraigado em mim. Então, às vezes, aparecia algum contratempo, algum problema, e eu sabia como resolver. Eu mesma ficava admirada comigo mesma, porque eu sabia resolver aquilo saía, estava nato. Sabe? E então foi assim, por uns meses eu passei como administradora. Minha mãe falava que loucura. Eu acordava cedo, às 7, ia para o ponto, parava às 11 para almoçar, ao meio-dia e meio retomava. Então isso foi de grande aprendizado. E foi aí que eu introduzi o PO e que eu fui fazendo tudo isso. Bom, você já falou um pouquinho da sua paixão pelo gado, do melhoramento genético, tudo. E recentemente vocês investiram em irrigação, reserva de água, né? Como é que você enxerga hoje, né, a importância da sustentabilidade no campo? Olha, isso é bem importante. Por quê? Eu tenho uma grande preocupação com as mudanças climáticas, por perdermos a previsibilidade dos acontecimentos climáticos, né? Antigamente você tinha bem, na época começava as águas, a chuva e tal. Hoje em dia não, são secas muito fortes, ou inundações enormes, ou eventos climáticos que nos deixam perplexos, como umas chuvas de pedra e aquelas enchentes como teve no sul. E a água é um elemento cada vez mais escasso. Então, nós decidimos a fazer uma barragem, fazer um açude, fazer uma represa com o rio. Engraçado que eu não sabia como o rio tinha tanta... Passava aquele riozinho, mas o rio é caudaloso. Não é tão difícil a licença, assim, conseguimos a licença e vamos pôr, a princípio, um pivô que vai pegar uns 60 hectares, com a possibilidade de pôr mais 2. Então, essa uma parte grande que eu tenho toda de pastagem, eu vou fazer uma integração lavoura-pecuária, vou continuar com o gado, mas vamos ter essa integração. E eu acho muito importante isso, ter essa visão de futuro, porque a água é um bem mesmo muito grande. E a gente, muitas vezes, você fica na dependência. Então, você ter um pivô é importante. E eu tenho também uma preocupação muito grande com a sustentabilidade. Temos essa preocupação na minha família há muito tempo. Olha, quando a fazenda, eu calculei que a fazenda, essa parte que eu tenho, estava fazendo 100 anos, que foi mais ou menos em 1990, eu não era dona da fazenda, mas estava lá muito ativa, e eu resolvi fazer um trabalho todo sobre o lixo.
que aquele tempo não se falava em reciclado, não se falava nada disso. Eu me lembro que a computação estava começando, então fui atrás de quanto tempo demora para terminar uma garrafa PET, uma bituca de cigarro, e fiz todo esse trabalho. A minha mãe tinha uma preocupação enorme com a plantação de árvores, então nós temos vários bosques de lei na fazenda, com árvores até raras. Que legal. Há 2 anos atrás nós tivemos um incêndio e começamos a plantar. Plantei, quer dizer, não deixei só a terra se recuperar sozinha, plantando muita árvore nativa. E tenho uma preocupação também com a responsabilidade social. Entendeu? Desde que eu fiquei com a fazenda, com os empregados, com a moradia, com o bem-estar, com que tenham o melhor, que tenham um meio de vida bom, e também com o bem-estar animal, né? Que está tudo Sombras, né? Dentro dessa sustentabilidade. Que legal, que legal. Cecília, achei muito interessante. Recentemente você adquiriu uma fazenda em Minas, né? Então, isso volta àquela história que eu disse do valor da terra. Eu sempre digo, se a gente puder comprar terra, é uma coisa maravilhosa. E a gente deve entregar para as gerações vindouras mais do que nós recebemos, tanto em área como também em melhoria do que a gente tem. Tecnologia, né? E a minha fazenda de Minas, quer dizer, o meu pai comprou uma área muito grande no Mato Grosso, que isso nós temos, a nossa família, você perguntou da fazenda do Mato Grosso, eu sou acionista, mas eu vou bastante para lá e a gente meu filho está no conselho e tudo, mas em Minas é uma alegria para mim. Por quê? Eu comprei uma área que era só ocupada. Eu falei isso até para o presidente da Embrapa uma vez. Eu me senti fazendo ao contrário, porque os meus antepassados saíram de lá, vieram para o estado de São Paulo e ocuparam o estado de São Paulo e cultivaram o estado de São Paulo. Aqui, no caso, eu fui para lá numa terra que era muito mal aproveitada. Tinha uma ocupação de uma pecuária extensiva, com muito pouca ocupação de gado, e nós pegamos essa área e transformamos em agricultura. Então, eu me sinto uma desbravadora ao contrário, porque temos lá, eu não tenho sede, é só terra, quer dizer, tem a casa do funcionário, escritório e tudo, mas sede para mim não tem. Mas me dá muita realização essa ida ao contrário. E isso, se tem uma oportunidade de comprar alguma coisa, aumente, vezes, né? Cresça sua terra. Nós temos também uma área perto de Cosmópolis, mas essa está toda com cana. Empreendedorismo, né? Empreendedorismo. Total. Você tem a veia na família. Agora, conta um pouco para a gente da sua história com o NFA. A minha história com o NFA é bem interessante. Olha, no começo do NFA, o NFA se reunia lá na Sociedade Rural Brasileira. De cara, o Cesário Ramalho, que era o presidente, falou para mim: Cecília, você tem que ir a um grupo de mulheres, você tem que... Mas eu não posso te convidar porque é delas e tudo. Logo depois, a Bia Biagi, eu não sei se a Bia ou a Tita, as duas vieram falar comigo. Cecília, você gostaria? Me lembro da Tita falando comigo e a Bia também. A Bia chegou a me convidar para uma reunião que no final eu não pude ir. Mas quem me levou mesmo para o NFA foi a Rosa Lu. Porque a Rosa Lu veio falar comigo, eu falei, não, eu sei, eu estou sabendo, a Bia já falou comigo, a Tita também. Ela falou, não, mas não tem, vamos. E aí eu me lembro, a primeira reunião, que eu não sei exatamente quando foi, a Rosa Lu era presidente, mas ela não pôde estar presente. Quem estava tomando conta da reunião era a Teca, na Sociedade Rural Brasileira. Então, eu fui
e logo depois eu ingressei. Está há muitos anos. Há muitos anos. Era bem no começo. Quando fez 10 anos, eu já estava lá, que vocês fizeram aquela viagem bacana e tudo, eu acabei não indo. Você foi? Para Israel. Fui. Então, eu acabei não indo, mas já estava lá há bastante tempo, e para mim eu acho que foi muito aprendizado, muita troca de experiências e muita inspiração, porque você, quando vê a amiga que está ali batalhando, que está trazendo para você aquilo, às vezes você começa a querer desanimar e aquilo te traz uma baita inspiração. Eu falo que o NFA Cast está sendo, né, uma sequência de inspirações, né, Maria? Porque cada vez que a gente ouve uma história de vocês, porque às vezes a gente não conhece os detalhes, né? E cada vez que a gente ouve é muito inspirador. Pois é, eu acho que o NFA Cast, eu tiro meu chapéu para você de ter tido essa iniciativa, porque está mesmo fazendo nós nos conhecermos. A gente está dentro há tanto tempo, juntas, e muitas vezes ninguém sabe muito da vida uma da outra. Uma coisa que vocês vão se reciclar. Vocês não, nós, né? Nós vamos nos reciclando, e as novidades, né, que elas estão produzindo, que vocês estão produzindo e nós estamos produzindo, também se inovam. Então, essa coisa tem que ter sempre, da gente ter essa troca. Porque, que nem você está agora numa nova empreitada. Daqui 10 anos eu quero saber como está essa empreitada. Lógico. Então, é isso. É importante a gente parar um pouco e olhar a porteira para dentro, como nós estamos conduzindo E nós, eu acho interessante isso de nós mulheres, porque a gente tem uma curiosidade nata e a gente tem uma humildade também de aprender com os outros. Total. Né? Nós não temos uma coisa de, não, eu já sei, eu faço, eu aconteço. Então, eu, por exemplo, estou aprendendo, olha... Sei lá, a gente aprende desde que nasceu, mas eu saí da minha zona de conforto quando eu fiquei viúva em 97. E estou aprendendo. Essa fazenda de Minas foi um aprendizado, porque nós entramos na agricultura, nós já plantamos trigo, plantamos muito milho, sabe? Então, é um aprendizado. Sim, uma renovação. E eu tenho, hoje em dia, o meu filho como meu braço direito. É muito interessante isso, porque ele, quando começou a trabalhar comigo, quero fazer um elogio para ele. Ele sempre foi muito respeitoso com o meu... Porque a gente é mulher, então muita gente pergunta para a gente, você sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher? Nunca senti isso, porque não sei se às vezes até dentro da família é mais fácil de sentir se você trabalha com um irmão, com um tio, com uma coisa. Mas fora, quer dizer, eu estava ali de dona da fazenda, nunca senti esse preconceito. Mas trouxe meu filho para trabalhar comigo. E ele sempre foi muito respeitoso, até onde ele podia ir. Ele até hoje fala, não, minha mãe que resolve, vou conversar com a minha mãe. Então, sabe, hoje em dia já está há muitos anos comigo, mas existe uma hierarquia e que ele respeita essa hierarquia. Que legal. Cecília, você com muita sabedoria, né? Gostaria de saber o que você quer deixar, qual a mensagem que você quer deixar para quem está te ouvindo hoje. Olha, eu fiz 70 anos agora em agosto, então eu estou me sentindo mesmo para dar algum conselho. Eu acho que a história da nossa família mostra que a terra não é apenas um bem. Isso eu acho importante a gente ver isso. Não é apenas um bem, e é um elo entre gerações, um patrimônio vivo que nos ensina a ser resilientes, a nos adaptar e a sempre acreditar no futuro. O conselho que eu dou mesmo é que as pessoas tenham essa resiliência, que saibam que a vida é feita de altos e baixos, vão ter momentos difíceis, que a pessoa não pode desistir. Tem que continuar, tem que ter essa fé no futuro e tem que deixar mesmo um
campo aberto, aprender a compartilhar com as gerações que vêm, saber ir puxando um pouco o carro para deixar que as novas gerações venham tomando conta, aprender também a ter um trabalho em grupo, né? Porque o fazendeiro, a pessoa que lida na terra, às vezes é um pouco autoritária, às vezes é um pouco centralizador. Sim. Então, aprender a ouvir as novas gerações. Meu neto mais velho já está no 4º ano de agronomia, então, se Deus quiser, vai ser também uma continuidade. Então, o que eu deixo de legado é isso, que a terra é um bem que nos une e que pode perpetuar por gerações. Muito legal, Cecília. Muito obrigada. Chegamos ao fim. Que bom. Foi muito boa a sua entrevista. Que muito bom, obrigada. que bom. Muito obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Obrigada, Cecília. Cecília. Muito legal. Foi legal mesmo.